Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Continuamos, agora o nosso curso sobre os 7 sacramentos da Igreja Católica. Nós havíamos finalizado, o 10º capítulo, a 10ª aula, com aquelas disposições necessárias para comungar bem. Inclusive tivemos, eu não considero polêmica no sentido de que eu teria dito alguma coisa polêmica, mas a gente sabe que geram polêmicas. Alguém poderia, pegar um corte e moldá-lo à sua intenção e colocar, mitou, ou quem não gosta fala, olha que absurdo, está desafiando o episcopado. Não estou desafiando ninguém, tanto que eu não, em nenhum momento deste curso, e isto é uma promessa, na verdade isto é o que eu costumo fazer no canal, em momento algum eu dou a minha opinião. Quando dou a minha opinião, eu digo, olha, vou dar a minha opinião. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou baseado no Catecismo da Igreja e também com base no Código de Direito Canônico, que ele também dá o modo de proceder. Eu que não sou religioso, padre, nada, eu sou da área fiscal, eu trabalho com impostos. Eu diria que o Código de Direito Canônico me lembra as leis complementares, porque ela vai e dá o procedimento, o como fazer, assim como o catecismo. Mas o catecismo, principalmente quando você pega esse aqui, é a Bíblia que caiu, já pego ela. Quando você pega esse aqui, o que acontece é que muitas vezes a explicação do catecismo está mais para um entendimento até para a pessoa mais simples mesmo, ainda que eu ouvi até a explicação do padre aqui na internet, acho que é o padre Leonardo, falando de que o catecismo é mais uma instrução aos padres e o compêndio é uma instrução para os leigos, e que estaria na mesma ideia o catecismo romano, que é uma instrução aos padres, e o catecismo de São Pio X, que é uma instrução aos leigos. Todos eles dizem a mesma coisa. Quando você pega os catecismos e você os lê, agora são os livrinhos que começaram a cair, porque eu tirei ali a Bíblia e o catecismo, então ele bateu. O que acontece? Ele tem uma forma de interpretar, tem uma forma de dizer. Quando vai para o leigo, tem uma forma mais simples e, na grande maioria, de perguntas e respostas. Então fica mais fácil o entendimento. Leandro, você leu todos? Basicamente sim. Eu não li algumas partes do catecismo romano, mas grande parte, e você pode encontrar aqui no canal de modo organizado, ordenado, em playlist, pelo menos a parte resumida dos catecismos. Então tem o resumindo do catecismo, o que a gente chama o catecismo amarelo, o catecismo de 1992, que foi promulgado por São João Paulo II. Você tem lá o compêndio, que é as perguntas e respostas desse catecismo aqui. Você tem lá o catecismo romano. Leandro, não tem o catecismo de São Pio X. Não tem o catecismo de São Pio X. Por quê? Porque eu acho que ele eu teria que fazer de uma forma dividida, e ele é um catecismo que atualmente está sendo muito lido, então eu sugiro que você o compre. O compêndio nem todo mundo tem. Por exemplo, tem outros que o pessoal utiliza, mas o catecismo romano, o catecismo de São Pio X, muitas vezes eu menciono. Inclusive ele é uma das bases que eu uso. Eu uso todos eles, em algum momento eu leio um, daqui a pouco eu leio outro. Mas quando você pega, eles estão dizendo a mesma coisa. Existe uma continuidade nesse negócio, tá bom? Então, quando falei da questão de como é que eu comungo, ato de receber, aqui está escrito, maneira de comungar. Como devemos apresentar-nos no ato de receber? Devemos estar de joelhos, com a cabeça medianamente levantada, com os olhos modestos e voltados para a sagrada hóstia,
com a boca suficientemente aberta e com a língua um pouco estendida sobre o lábio inferior. Senhor, aí tem toda essa instrução de como é que a pessoa vai se ajoelhar para receber e como ela inclusive vai proceder para facilitar até o trabalho do padre. Entendeu? Aí algumas pessoas poderiam dizer: puxa, Leandro, mas isso não é arrumar uma briga? Bom, eu mesmo depois complemento: olha, se na paróquia que você vai o padre falou assim, ó, todo mundo só pode comungar de pé e na mão, você vai fazer o quê? Você vai pegar e apertar o pescoço do padre? Não. Você pode conversar, tentar entender, né? Tenta entender por quê, mas quem coordena a sua paróquia é o padre, não é você. Então eu sugiro que você não entre nesse tipo de confronto, né? Às vezes o pessoal se reúne, eu acho que não se está falando tanto, né? Até foi tema aí de campanha do diálogo. Então exija deste padre o diálogo, né? Não pode ser, já que está se falando que tem que se ter o diálogo, não pode ser uma imposição e tudo mais. Então exige do padre: bom, então vamos dialogar, porque eu entendo que você está errado, padre, mas assim, não vai entrar num confronto, né, de apontar dedo, xingar, porque onde vai se chegar isso? Vai se chegar a algum lugar bom? Muito provavelmente não. Sendo bem sincero, vai sobrar para você. Palavra de quem já teve problemas de igreja sabe que sobra para você. Porque até quem te apoia nessa hora te larga. Então, evita, tá bom? Evita esse tipo de situação, né? Mas é bom se você tiver se você tiver uma boa amizade, puder perguntar, entender o porquê. Pelo menos você vai saber por que a pessoa está tomando aquela ação, né? E é o que eu disse, já não cola mais a desculpa de que não, por causa da pandemia. A pandemia já passou, né? Então esse papo não cola. Pode ser outra coisa. E aí a gente ficou muito conhecido alguns fatos, e hoje nós vamos falar da questão da missa. Nossa, Leandro, gastou 8 minutos para resumir o passado. Porque nós estamos começando em junho, né? Essa aula não está acontecendo colada, né, a aula anterior. Então eu estou trazendo de volta o último capítulo só para você se restabelecer. Aí vamos falar de Santa Missa. Eu vou falar de Santa Missa naquilo que é da essência, os fins, a questão da instituição. Eu não vou explicar aqui, e não é trabalho do canal, e eu não vou fazer, né, pelo menos hoje não me passa pela cabeça, dar um curso de liturgia. Então esqueça esse papo. Eu posso fazer pequenas menções de algumas coisinhas, mas porque o procedimento, você abaixa a cabeça assim, isto não é de meu interesse dar esse tipo de explicação. Outra coisa que também não me interessa, tá bom? E que este canal também não vai entrar nesta seara, não que não seja um problema, mas eu não estaria gabaritado para explicar sobre isso. Então, quando eu acho que eu não tenho condição, eu não explico. Também, isto aqui, eu estou tratando daquilo que a igreja entende por missa, tá? Então, o rito ao qual você vai participar não me interessa. Interessa-me dizer o que é a missa. Então, se algumas pessoas, porque participam do rito tridentino, ou porque participam do rito novo, ou de algum outro rito oriental, como o greco-melquita, ou qualquer outro, e vier com uma definição diferente dessa aqui, tem alguma coisa errada. O fato de você participar do rito novo e você utilizar a ideia de que missa é festa, tem algum problema na sua definição, não no rito. Ok? Se você utiliza de desculpa para cantar cantos desapropriados ao que é a definição da missa, a culpa é sua, não é do rito. É você que está fazendo interpretações erradas, e aí você precisa se ajustar de acordo com aquilo que está sendo celebrado, de acordo com o evangelho do dia, de acordo com a antífona de entrada, de acordo com todas essas especificações. Mas, como eu disse, não sairei
desta posição, né? Então vamos para aquilo que é a essência da missa. E claro, na próxima aula eu vou falar de uma coisa sobre o nosso comportamento na missa, que é a questão da modéstia interior e exterior, que eu vou fazer uma breve menção aqui sem dar muita explicação, porque isto também tem gerado às vezes certas animosidades entre os irmãos, e então a gente precisa evitar, porque acabam havendo excessos de vários lados, um desleixo e o outro um excesso com os outros. Mas vamos lá. A Eucaristia deve ser considerada apenas como sacramento? Não é somente um sacramento. É o sacrifício permanente da nova lei. O próprio Jesus disse isso, né? Nova e eterna aliança, né? Está instituída aí. Que Jesus deixou à igreja para ser oferecido a Deus pelas mãos dos sacerdotes. O sacrifício em geral consiste em oferecer a Deus uma coisa sensível. Isso é sacrifício. E destruí-la de alguma maneira. Isso é um sacrifício. Você pega uma coisa sensível, no caso se pegavam animais e eles eram sacrificados, quer dizer, destruídos, né? Para recolher o supremo domínio em que ele tem sobre nós e sobre todas as coisas. Quer dizer, ele é o possuidor de tudo, ele é dono de tudo. E aí quando nós fazemos esse sacrifício, nós em adoração dizemos, ó, o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Como se chama esse sacrifício? Que agora não é mais de animais, não é mais de bicho, né? Nenhum bicho. Não é mais de plantas, né? Não se faz esse tipo de sacrifício, né? Aliás, esse era o sacrifício do Caim, que deu muito ruim, né? E aí, o nome desse sacrifício da nova lei chama-se Santa Missa. Então, o que é a Santa Missa? A Santa Missa é o sacrifício, quer dizer, é o oferecimento a Deus de algo sensível, você vai ver o que é, e que é destruído de alguma maneira. É o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre nossos altares, debaixo das espécies do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. Muito cuidado com a palavra memória. Muito cuidado com a palavra memória. Porque esta memória não é simplesmente uma lembrança. Eu lembrei aqui que Jesus deu a vida por nós na cruz. Não é esse tipo de memória. Memória, se rememorar a coisa, é realmente o fato. Bom? O sacrifício da missa é substancialmente o mesmo que o da cruz. O mesmo. Em substância é o mesmo. Porque o mesmo Jesus Cristo que se ofereceu pela cruz, sobre a cruz, é o que se oferece nas mãos do sacerdote. Entendeu? É o mesmo da cruz, agora se oferece nas mãos dos sacerdotes, seus ministros sobre os nossos altares. Mas, quanto ao modo como é oferecido, o sacrifício da missa difere do sacrifício da cruz. É o mesmo. Mas por que é o mesmo, Leandro? É tipo máquina do tempo? Não é tipo máquina do tempo. É o mesmo porque é a mesma essência divina que está ali. É o mesmo Deus. Se Deus é eterno, o sacrifício dele é eterno. É para todos. É para todas as gerações. É lógico. E eu sei que existe a tradução, né? Não é, né, pro multis, então deveria se dizer por muitos e não por todos. Mas se oferece a todos, mas nem todos vão querer. Bom, as pessoas são livres, né? Então, e não serão todos que vão se salvar. Isso aí a gente já sabe que isso já acontece, né? A gente não sabe quem se salvou e quem não sabe. Bom, a gente sabe de alguns que se salvou, porque essas pessoas a gente até pede a intercessão delas. Mas a gente não sabe de todos. A gente tem dúvida até de parente, que é normal, né? Se oferece pelas mãos dos sacerdotes e tudo mais. Difere do sacrifício da cruz. Por que difere? Porque o sacrifício da cruz é cruel. E o sacrifício da missa é incruento, né? Não é cruel. Não há o sangue, não há aquela dor, não há a lança, não há a coroa de espinhos, não há a própria cruz, né? Então, é apenas o dar-se de Deus no pão e no vinho. Então é nesse sentido. Qual é a diferença aqui? Essa diferença, Jesus Cristo sobre a cruz se ofereceu derramando seu sangue e merecendo para nós, ao passo que sobre os altares ele se sacrifica sem derramamento de sangue.
e nos aplica os frutos da paixão e da morte. Os frutos da paixão, então quer dizer, daquele momento lá do sacrifício cruel, do terrível sacrifício, o sacrifício da cruz, né, da nossa salvação. Então ali ele está oferecendo o mesmo sacrifício. Por quê? Porque Deus é eterno. E seu sacrifício é eterno. E sua ação é eterna. Não é para um momento, é para todo. Que outra relação tem o sacrifício da missa com a cruz? Você percebe aqui, aquilo que eu disse logo no começo, de que não dá para fazer uma tradução diferente do tipo, a missa é uma festa, missa é um banquete, apenas banquete? Porque a Eucaristia é um alimento. Sim, mas é só isso? Então ficam... Não, mas Leandro, você tem que entender que apesar de ser o Cristo crucificado, é a sua vitória sobre a morte, mas ele ressuscitou, então nós fazemos uma festa. Não. Não é festa e também não é tristeza. A gente precisa entender isso daí. Porque também a pessoa pode chegar e falar assim, a gente então só deve cantar cantos tristes. Não, cantos solenes. Nós manifestamos a beleza de Deus. Nós manifestamos com alegria, lógico, mas compreendendo assim, você vê o sacrifício e fala assim, isto foi por nós. Então você percebe que existe um ato solene, mas não é uma festa de carnaval, que nem é uma alegria, né? A festa de carnaval hoje em dia não é exatamente uma alegria, é uma euforia, é um excesso, e aí algumas pessoas às vezes confundem, aí começam a achar, aí daí a pessoa parte também para a questão da adaptação, porque ela já começa a achar assim, não, como Deus deu-se por nós, então eu posso adaptar para que as pessoas compreendam que elas são amadas, então eu preciso cantar algo de acordo com o que as pessoas gostam, então eu preciso ir de acordo com a cultura local, porque aí eu vou atrair mais as pessoas, num sentido mais marqueteiro, podemos dizer, mais de propaganda, mas a pessoa começa a partir para essas ideias, né? Então veja, não é isso, nós estamos falando de um sacrifício, uma coisa séria. Então o que se adapta é o meu coração e a minha disposição para estar lá, e não o contrário, tá bom? Que outra relação tem o sacrifício da missa com o da cruz? O sacrifício da missa da cruz representa de modo sensível o derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz, porque em virtude das palavras da consagração, só o corpo do nosso Senhor se torna presente debaixo das espécies do pão e debaixo das espécies do vinho, só o seu sangue. Entretanto, pela concomitância natural e pela união hipostática, está presente debaixo de cada uma das espécies Jesus Cristo todo inteiro, vivo e verdadeiro. União hipostática é isso, né? O homem, então vem a divindade e se une à humanidade. Isso que é união hipostática. Não é porventura o sacrifício da cruz o único sacrifício da nova lei? Sim, é o único sacrifício da nova lei, porque por ele nosso Senhor aplacou a justiça divina. A justiça divina não ocorria. Ocorriam sacrifícios, havia apenas um perdão dos pecados momentâneos. Nós explicamos lá, com Jesus derrubou-se agora o pecado original, foi vencido, a morte foi vencida, a morte entra no mundo após o pecado original, a morte foi vencida, então é o único sacrifício porque aplacou a justiça, adquiriu todos os merecimentos necessários para nos salvar e assim consumou de sua parte a nossa redenção. São estes merecimentos que ele nos aplica pelos meios que instituiu na sua igreja, entre os quais está o santo sacrifício da missa. Para que fins se oferece o santo sacrifício da missa? 4. Para honrá-lo como convém. Para lhe dar graças pelos seus benefícios. Para aplacá-lo, para dar-lhe a devida satisfação pelos nossos pecados e para sufragar as almas do purgatório. E para alcançar todas as graças que nos são necessárias. São esses 4, cada um tem um nome. Eu não quero complicar muito para falar, assim, é latríutico, outro é eucarístico, porque aí nós vamos ter que ficar andando e no fim é isso aqui. São esses 4. Então a gente vai, primeiro, honrar como convém, do ponto de vista do sacrifício, é a honra conveniente.
Nós vamos dar graças pelos benefícios, então é uma ação de graças. Nós vamos aplacar, dar a devida satisfação pelos nossos pecados e sufragar as almas do purgatório, quer dizer, toda missa a gente reza pelas almas do purgatório, tá? Por aqueles que já faleceram. E para alcançar todas as graças que são necessárias. São esses 4 pontos que a gente faz na missa. Entendeu? Porque que antes da missa começar o pessoal apresenta: ah, olha, os mortos são esses. Vamos rezar também pela saúde. Vamos, coloque agora as suas intenções pessoais. Aí cada um faz a sua intenção. Por isso, né, que é em louvor, é entregando sacrifício, é entregando as almas, tudo. A gente entrega o mundo a ele. Quem oferece a Deus o santo sacrifício da missa? Primeiro oferente do santo sacrifício da missa é nosso Senhor Jesus Cristo. E depois é o sacerdote, que é o ministro que, em nome de Jesus, oferece esse sacrifício ao Pai Eterno. Então, o oferente é Jesus, gente. Quem está fazendo o sacrifício é Jesus. Então, o padre é quem faz o sacrifício. Quem celebra a missa é o padre. Na Redemptione Sacramentum, que é um documento de 2004, 2005, tem lá uma menção pedindo para evitar uma expressão que diz assim: Assembleia Celebrante. Mas o pessoal diz que adapta por razões culturais. Não tem razão cultural, estou falando para evitar. Então, quando fala evite-se, evite-se. Né? Evite-se adaptações. Então, evite-se. Evite-se é não faça. Você não pode pegar e alegar a cultura, porque a cultura está abaixo. Não está acima. Você não usa adaptação cultural para nada. Você não entra, você não entra, né? Porque hoje é dia, sei lá, de Nossa Senhora Aparecida, aí para relembrar as pessoas que moravam lá, sem entrar com berrante. Isso é bobagem. Né? Isso não se faz. Por quê? Porque você sempre pensa primeiro em Jesus e no sacrifício. E os seres humanos? Mas então nós não podemos lembrar da nossa vida? Então nós não podemos celebrar o fato de termos vindo de longe, sei lá, né? Porque a gente morava num outro estado e agora estamos vindo aqui? Não. Mas tanta gente faz para os sertanejos, para os negros, para os índios. Mas para que você vai fazer isso? Hein? Por que você vai fazer isso? Estas adaptações não cabem. E não é simplesmente, a palavra parece meio dura, mas não é não, tá? Você não faz essas adaptações na liturgia por um único motivo. Em Jesus, e o próprio São Paulo diz isso, não existe mais grego, judeu, né? E até, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, não existe, como todos nós estamos ouvindo na mesma língua. E nós somos de terras diferentes, de locais diferentes, nós somos diferentes e estamos ouvindo todos na nossa língua. Mas eles são todos judeus, né? Isso é o que eles falavam, mas já eram cristãos, né? Já era a nova aliança. Então, né, já não tem mais judeu, já não tem mais pagão, já não tem mais nada disso. Então essa discussão não cabe na igreja. O que cabe na igreja é você olhar para o irmão e ver nele um filho de Deus. Né? Aí eu não estou perguntando se ele é batizado ou não. Eu estou dizendo assim: você não faz uma celebração eucarística para as pessoas, ainda que você reze por quem fez aniversário, ainda que você reze por alguma situação, mas você não faz nada diferente. O que eu quero dizer com isso? Digamos que as pessoas tenham o costume de anualmente fazer alguma festa do migrante. E então eles fazem a festa. E eles querem que tenha a celebração eucarística. Ok, a celebração eucarística não pode fugir nada. Não pode ter canto adaptado, não pode ter musiquinha diferente. Todas as coisas devem estar voltadas para o altar e adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque indiferente de onde você veio, a missa deve ser a missa. Porque ela não é regional, ela é universal. Só isso. Entendeu? Qualquer coisa fora disso é uma adulação.
Bom, se você não sabe adulação, eu vou dar um outro nome: puxação de saco. Então não fique puxando o saco, né, da história dos seus antepassados, porque sofreram, porque viviam na mata, porque foram escravizados, porque foram isso, foram aquilo, e aí virou uma desculpa para você deturpar a Santa Missa. Porque Deus vem antes de todas as nossas misérias, veio antes da onde a gente morou. E para a gente morar, ou para a gente ser humano, precisou existir Deus, e foi Ele que te salvou. Não foi a tua terra, não foi a tua cor, não foram suas vontades, não foram os seus desejos, não foi o sexo que você tem, se é homem ou mulher, sei lá, né? Agora pode começar a ter, né? Missa das mulheres, missa dos homens. Então, antes disso, né? Espero que não. Então, essas adaptações não cabem, gente, tá bom? Eu tô reforçando isso porque talvez esse seja o ponto mais difícil no Brasil. Porque aí, ou então, falei dessas questões meio regionalistas, ou meio de movimentos sociais que não são católicos, e muitas vezes quando você vai ver a origem, o cara não tem nada de católico, o cara até odeia a gente, né? Mas a gente pode pegar aqui, os movimentos também não podem fazer adaptações. Nenhum movimento da igreja pode pegar e adaptar a missa ao seu modo. Vou fazer a missa assim porque nós temos essa característica, essa identidade, então nós vamos cantar desse jeito, não vamos cantar daquele jeito. Opa. Cuidado, você vai fazer bobagem, né? Vai agir pensando mais em si mesmo do que em Deus, tá bom? Então não faça isso. Por que não faça isso? Aqui, ó. A quem se oferece o santo sacrifício da missa? O santo sacrifício da missa oferece-se só a Deus. Quando você começa a querer adaptar, você está oferecendo a você. Aí você dá a desculpa que você está oferecendo para Deus, mas você está fazendo a adaptação. O meu medo, os meus amigos sabem, o meu maior medo, por conta de adaptações musicais, regionais, essas coisas, temos que fazer, porque hoje é dia 20 de novembro, temos que fazer adaptado. Hoje é dia da... Não tem que adaptar nada. Nada. O padre chega e reza, e ele coloca a tua alma e reza pela tua alma. Pronto, tá rezado. Não precisa, não, vamos colocar um instrumento aqui. Para com isso. E aí muda a música, muda o canto, muda a intenção, muda a vontade. Não faça isso. Foi o próprio Jesus que instituiu o santo sacrifício da missa quando instituiu o sacramento da Eucaristia e disse que fosse ele feito em memória de sua paixão. Então toda a missa é isso. Por que se celebra então, já que você falou que não pode adaptar, Leandro, missa à Santíssima Virgem e aos santos? Bom, eu acho que assim, antes de ler oficialmente, né? Eu acho que a Santíssima Virgem e os santos estão acima das nossas vontadezinhas aqui, tá bom? A Santa Missa celebrada em honra da Santíssima Virgem e dos Santos é sempre um sacrifício oferecido só a Deus. Disse, porém, celebrada em honra da Santíssima Virgem e dos santos para louvar a Deus neles e pelos dons que lhes concedeu, e para alcançar pela intercessão deles em maior abundância as graças de que necessitamos. Agora, se eu rezar por você que veio, né, lá do Japão, eu tô dando esse exemplo, mas você está entendendo do que eu tô falando, porque aqui no Brasil tem adaptação de tudo. Eu estou celebrando em honra a você? Você é tão santo assim? Não, meu irmão, nós precisamos nos salvar. Não, mas é a memória dos antepassados. Tá ok. Na hora de começar a missa, o padre, olha, estamos hoje... Faz isso. Estamos hoje celebrando, né? Lembrando de todos os irmãos que vieram da terra tal. É isso. E acabou. Não precisa adaptar canto, não precisa mudar nada. Tá bom? E quem participa dos frutos da Santa Missa? Toda a igreja participa. Mas particularmente, primeiro, o sacerdote e os que assistem à missa, os quais se consideram unidos ao sacerdote. Tá vendo? Você se une ao sacrifício. Por isso que o padre fala no ofertório, o meu e o vosso sacrifício. Porque o padre faz isso. Segundo, aqueles por quem se aplica a missa, que podem ser vivos ou defuntos. Tá vendo? Aí o padre pode falar, vamos rezar por todo mundo que veio da terra tal, vamos rezar por essas pessoas que tiveram a história tal, vamos rezar pelos brasileiros que tiveram tal.
ok? Vamos rezar por essas pessoas hoje. E celebra a missa sem nenhuma alteração litúrgica. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não altere aquilo que está no missal. Não altere as rúbricas. E se isso não é previsto, não faça. Tá? Como última dica. E os padres sabem disso. Então eu não estou falando para os padres, mas vocês depois agora podem dizer. Gente, a regra da missa é positiva, diferente dos mandamentos que fala não, né? Não roube, não mate, não cometa, não peque contra a castidade. Ok. Ela é positiva. Como ela é positiva, o que não está escrito não pode ser feito. Tá bom? Ah, então lá está dizendo... então não pode ser feito. Ah, então eu não posso... Né, o grande medo do Leandro. Então eu não posso colocar um DJ com picape e todas as músicas ter som de funk? Não, não pode. É porque assim, esse é o meu grande medo, né? Já que fica esse papo de adaptação cultural, a gente já tem umas coisas às vezes meio estranhas e aí a gente pode amanhã começar a ter DJ, né? E o pessoal cantando de um jeito meio diferente, né? E aqui, se você gosta de funk ou não gosta, não é o problema. O problema é esse, não cabe na missa. Mas vai que dá louco em alguém que começa a querer adaptar os cantos, né? E samplear tudo. Que medo. Espero nunca entrar na igreja ouvindo isso. Mas eu espero que você tenha entendido. Eu sei que esses temas, quando falam de Eucaristia e Santa Missa, dão polêmica, né? Eu estou tentando ser o mais brando possível e eu estou indo pelo catecismo. E, por exemplo, na aula passada, no final de abril, eu utilizei também o Código de Direito Canônico. Espero que você tenha entendido. Na próxima aula nós vamos falar de modéstia. Nós vamos dar umas explicações gerais do modo de assistir a missa para você. Mas nós vamos falar de modéstia interior e exterior, tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.